Olá, gente, tudo bem com vocês? Igor aqui mais uma vez. Vídeo de hoje a gente vai conversar sobre a Sovol SV07, a primeira impressora da Sovol com clipper de fábrica. Essa impressora é uma impressora que promete velocidades muito elevadas, aí na faixa dos 250 milímetros por segundo, e promete diversos recursos avançados aí para melhorar a velocidade, para aumentar a velocidade de impressão, sem deteriorar a qualidade geral da peça. Será que é possível? Será que não é? Como foi a implementação do clipper da Sovol SV07? Funcionou? Não funcionou? A essas e outras perguntas a gente pretende responder logo em seguida, após a vinheta. Bem, quando a gente fala de Sovol SV07, eu já quero deixar claro uma questão aqui que muita gente me pergunta, muita gente tem dúvida quando vê o nome SV07. O fato dela ser a 07 não significa que ela é uma versão superior ou uma atualização da Sovol SV06. A Sovol costuma lançar impressoras diferentes, tá? Com nomenclaturas diferentes para diferentes públicos ou diferentes nichos. Foi assim com a SV01, depois com a SV02, com a SV03, 4, e a gente chegou aqui na SV07, e no momento que eu gravo esse vídeo aqui já estão lançando a SV08. E são impressoras com nichos, públicos e objetivos diferentes. Uma não necessariamente é upgrade da outra, tá? No caso da SV07, a gente tem muito pouco em relação às diferenças ou em relação às características da Sovol SV06. No caso da SV06, a gente tem uma estrutura, né, que a gente chama de I3, que é a estrutura próxima aí às Prusas e Prusas clones aí do mercado, enquanto nessa daqui a gente volta para aquela estrutura V-Slot tão consagrada pelas Enders, né, pela Ender 3 e suas substitutas, né, Ender 3, Ender 3V2, a própria S1, tá, que é a estrutura V-Slot clássica, no caso dessa daqui, com perfis 40 a 20, tá, para todos os eixos, para fixação de todos os eixos, no perfil 40 a 20, ok? Então, não olhem para a SV07 como uma upgrade da SV06. Então, assim, como a gente fala de Sovol SV07, quando a gente fala de impressora 3D, o primeiro ponto é a montagem, tá? Apesar disso ter evoluído muito, muito mesmo, eu peguei minha primeira impressora 3D em 2020, e ela vinha basicamente toda desmontada. Hoje, a maior parte das impressoras já vem com 60%, 70%, 80% da montagem pronta. A gente precisa mencionar algumas questões de montagem da Sovol SV07. Primeira delas, a escolha da Sovol na fixação do gantry, tá? O que acontece? Hoje, quando a gente pega impressoras 3D, né, pode parecer uma implicância minha, tá? Mas quando a gente pega impressoras 3D, a maioria das impressoras tem o gantry, que é aquele eixo, né, que segura o carrinho que faz, né, o movimento com a extrusora, com o hot end, enfim, para fazer a impressão propriamente dita. Essas impressoras elas trazem a fixação do gantry na parte lateral da impressora, tá? Que é mais simples, você coloca ali o parafuso e não precisa virar a impressora. No caso da SV07, essa fixação foi feita na parte de baixo. Ah, Igor, é um downgrade, é um problemão? Não, não é um problemão, mas me questionam, né, o porquê da Sovol não ter colocado o gantry para ser fixado na parte lateral, ok? Ok, não vai ter tanto problema, você consegue aí virando a impressora aí no ângulo de 45 graus, com os dois parafusinhos lá, com as chavinhas que vem na impressora, você consegue resolver esse problema, mas é uma escolha aí um tanto quanto questionável da Sovol de design, tá? Que não atrapalha e não afeta a qualidade geral da impressão, mas poderia ser, né, feita de outra forma. Além disso, quando a gente vai montar a impressora, a gente depara com um grande problema, ou um pequeno problema. O manual de impressão vem definido de um jeito. Montagem do hot end, montagem da tela, montagem do gantry. E a Sovol imprime passo a passo. Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5. E esse passo a passo não vai seguir o passo a passo do manual, porque o manual não tem passo a passo. Apesar das páginas estarem numeradas, ele não é um passo a passo
primeiro você monta isso, depois você monta aquilo. Ele funciona, a montagem funciona sem necessariamente seguir aquele passo a passo e muito além. O passo a passo impresso nesses pacotinhos de parafuso não são correspondentes a essa ordem de páginas aí de montagem. É um problemão? Também não. Com o tempo você se acostuma, sobretudo que você olha o tamanho do parafuso e fica simples, né? Porque você olha o tamanho do parafuso, as ilustrações são bem feitas, mas foi uma escolha equivocada da Soval em imprimir Step 1 e Step 2, enfim, aí nos pacotinhos de parafuso, tá? Sobre a montagem, os principais detalhes são esses, tá? A impressora em si, ela é bem robusta, né? Como eu falei com vocês, perfis 40x20, né? Em toda ela, inclusive na mesa, né? Podia ser melhor, podia ser uma guia linear, podia ser conjunto de bucho e rolamento, igual essa Soval SV06, sobretudo para a mesa. Sim, podia, mas o fato aqui de ser, né, perfis padrão, perfis de alumínio, não atrapalha tanto a experiência assim. A gente vai comentar com mais calma mais à frente, mas o fato é que a impressora ela tem uma qualidade de hardware, né, uma qualidade de peças bem legal, tá? Além disso que eu mencionei, tem um detalhe muito diferente, né? Pelo menos foi a primeira vez que eu vi, né? A gente já vê em outras impressoras, mas é a primeira vez que eu tive contato direto com uma impressora que tenha isso, que é a montagem de um cooler auxiliar. Esse cooler, no caso da Soval, é um cooler de 120 milímetros, bem forte aí, que ele é montado atrás, né, do eixo aí que segura o hot end. Ele é fixo nessa posição e ele serve para ajudar no resfriamento. A gente vai ver que impressoras, né, com clippers de fábrica, que prometem velocidades muito grandes, ou mais altas que o padrão das impressoras FDM, precisam de um resfriamento eficiente. Então, a solução que a Soval encontrou para isso foi embarcar nesse cooler de 120 milímetros aí, que é um cooler bastante legal, só que bastante ruidoso. A gente comenta sobre o ruído mais à frente, tá? Outro detalhe legal é que o conjunto de hot end que a Soval embarcou nessa impressora é muito bom mesmo, tá? Em testes aí eu consegui chegar a fluxos superiores a 25 milímetros por segundo ao cubo. A título de comparação, o hot end padrão da Ender 3 ou um V6 aí, que talvez seja o hot end upgrade mais utilizado, tem fluxos na faixa dos 11, 12 milímetros por segundo ao cubo. Implicação disso, você consegue garantir velocidades maiores, já que você precisa de um fluxo maior à medida que você acelera a sua impressão. Então, ponto positivo aí para a Soval SV07, que conseguiu trazer um conjunto de hot end, tá? Que é um hot end do tipo planetário, que é o mesmo da SV06 Plus. Talvez seja a única peça aí fora o sistema de nivelamento que seja igual ao da SV06, no caso da Plus. Trouxe aí para a SV07 e garante sim que você chegue a velocidades maiores graças a esse fluxo de filamento aí que é mais do que suficiente aí para os 250 milímetros por segundo prometido pela Soval. Alguns outros detalhes de hardware para não deixar passar desapercebido. O spool holder ou suporte de filamento ele já possui rolamento, o que é um ponto positivo, tá? Porque a maioria das pessoas não vem com esse rolamento. E um ponto negativo, quem já trabalhou com esses spool holders de rolamento sabe que a depender do tipo de rolo, sobretudo rolos plásticos, gira muito rápido, às vezes tem alguns probleminhas aí de fazer nesse suporte de filamento, né, o spool holder aí, usando o rolamento. Eu, inclusive, comprei um monte de rolamento desses de skate, fiz alguns spool holder e acabei voltando para o original por conta desses problemas. Em alguns casos, ele puxava muito rápido e o spool holder acabava rodando mais do que deveria, tá? Outro detalhe de hardware aí que me chamou a atenção foi que a Soval embarcou aí duas possibilidades de fixação da mesa. Ou você coloca aqueles silicones, né, e deixa a mesa fixa, ou você coloca molas e faz o nivelamento manual da mesa. Qual o melhor? Eu sou do tempo da utilização das molas, tá? Mesmo usando Bial Touch, mesmo usando um sistema de nivelamento, eu utilizo as molas, tá? No Clipper é muito simples você fazer o nivelamento. A Soval, depois a gente vai falar sobre software, traz um sistema de nivelamento do Clipper que é muito eficiente, mas todos os dois sistemas, tanto fixando a mesa como utilizando molas, funciona muito bem. Eu acho que a escolha da Soval foi mais uma questão mesmo de dar, né,
ao usuário o direito de escolha, tem gente que ainda prefere usar molas, como eu, e também por conta de alguns problemas que a gente viu recente aí das impressoras da Creality, a K1 e até a K1 Max, com problemas de nivelamento com a mesa fixa e com problemas de nivelamento, as pessoas tendo que imprimir espaçadores, colocar algumas arruelas para tentar chegar no nivelamento mais próximo, né, do ideal da mesa aí, o mais plano possível. Então pode ter sido essas questões. Fato é que você tem duas opções, molas ou então você usa aí os silicones, né, os passadores silicones com a mesa fixa. Por fim, e não menos importante, a Soval colocou 5 drivers independentes, que é sempre uma exigência que eu faço quando você tem impressoras de duplo Z. Então, essa SV07 é uma impressora de duplo Z que possui drivers e motores de passo independente para cada eixo, o que é uma notícia muito boa, porque vai permitir que você faça esse out-align, né, do lado esquerdo e do lado direito do eixo aí, de forma automática, usando o auto-Z-align do Clipper, usando a sua probe, né, o sistema de nivelamento, tá, da impressora. Sistema de nivelamento esse, que só para relembrar, ele é um sistema de nivelamento indutivo, tá? Então só funciona bem em superfícies metálicas, o que pode ser um problema para quem ainda gosta de usar vidro e não PEI, né, nas suas impressões por algum motivo, porque ele vai sempre levar em consideração superfícies metálicas. Caso tenha interesse, é simples de trocar, um nivelador desse capacitivo é bem baratinho, a fixação ali no sistema da Soval é bem simples, mas, de fato, ele é um sistema de nivelamento indutivo, tá? Que usa metal, tá? Resposta ao metal para medições. Agora a hora mais legal que diz respeito à configuração, o Clipper que a Soval embarca, o sistema, o hardware para rodar o Clipper que a Soval embarca, tá? Aqui a gente tem um MKS-P rodando em cima de uma tela, né? É um projeto da MKS que eu acho que não chegou a ser comercializado, chamado MKS Clipad, tá? Basicamente é uma tela de 5 polegadas capacitiva, de excelente qualidade, diga-se de passagem. A qualidade do toque é muito boa, funciona muito bem, rodando em cima de um MKS-P, ok? Então é um dispositivo que é mais que suficiente, 1 GB de RAM, processador quad-core, e é mais que suficiente para rodar o Clipper, então também é um outro ponto positivo aí da Soval. O fato deles terem embarcado o Wi-Fi é super, hiper positivo, porque outras impressoras na mesma faixa de preço não estão vindo com Wi-Fi de fábrica, e quem já utilizou esses SB6 chineses aí, esses clones, por assim dizer, do Raspberry Pi, do Raspberry Pi, sabe o problema que é conseguir encontrar placa de rede compatível, né, USB. Então, o fato de já estar integrado é um ponto positivo, tá? E o mais legal é que essa tela do Clipad é 100% compatível com o Clipper Screen, que é o add-on, por assim dizer, do Clipper para telas. Isso faz com que eu consiga personalizar, eu consiga configurar e eu não fique dependente da fabricante para ficar atualizando a tela, coisas que acontecem com outras telas aí vendidas em outras impressoras com Clipper. Sobretudo, se eu não me engano, a Elegoo tem uma tela proprietária aí, uma tela também da MKS, mas que não é 100% compatível com Clipper. Então, no caso, né, do sistema operacional da Soval, que usa, né, essa tela compatível com Clipper Screen, é muito simples de personalizar, é muito simples de você configurar aí temperaturas, enfim, muito fácil mesmo. Então é um ponto positivo desse hardware, que é um MKS-P, tá? O sistema em si, o Clipper em si da Soval é bem construído, as configurações são bem boas, com exceção das organizações de macro, que está dentro do arquivo de printer CFG, e a ausência de um ou outro macro. Depois eu li lá no site da Soval e no YouTube tem um vídeo explicando como gerar esse macro, que é o macro de pausa, né, que é o M600. Mas o que me pegou mesmo nesse sistema em si foi essa desorganização, nessa configuração em si foi essa desorganização. Não tem um arquivo de macro.cfg, tem apenas um único arquivo do Clipper, onde estão os macros, estão as configurações da impressora, enfim. É meio complicado, meio complexo, tá? Além disso, o sistema traz um add-on que eu não conhecia, que é um tal de Power Loss Recovery para o Clipper. Tá? Na prática, ele fica salvando toda a camada que você faz. Ele salva a última posição da camada. Em caso de recuperação de energia, ele volta e refaz aquela camada
Completamente. Depende muito se funciona ou não funciona. Geralmente, se está no início da camada, ele funciona melhor, o Power Loss Recovery do Clipper. Tá? Quando não está, né, já terminou basicamente a camada e ele precisa refazer, não fica tão legal. Mas é um add-on aí que eu não conhecia, que existe no Clipper aí, não no Clipper padrão, mas de terceiros, que a Soval resolveu embarcar, porque muita gente fala, não tem Power Loss Recovery no Clipper, se falta energia, como é que faz? Imprime tudo de novo. Então eles embarcaram no SV07. É uma funcionalidade que, na minha visão, funciona mais ou menos, mas está aí para funcionar, tá? Como nem só de pontos positivos vivem esse Clipper da Soval, né? Um grande problema aqui é que o MKSP e, por consequência, o Clipad são sistemas operacionais, ou são sistemas de hardware antigos e sem suporte por padrão da MKS. Então a gente tem aí um Linux antigo rodando, uma versão do Clipper desatualizada rodando. Igual o grande problema disso é um problema que você não consegue atualizar o Clipper. Em versões anteriores, quando a pessoa tentava atualizar o Clipper aí da SV07, você tinha o SoftBrick, você não conseguia mais atualizar o Clipper da MCU, enfim, não era compatível. E a Soval resolveu remover completamente toda e qualquer menção de update lá dentro do arquivo Moonhacker, então você não consegue nem clicar para atualizar, para justamente evitar esse software brick, tá? Então, só para finalizar essa questão do hardware do Clipper e Clipper na SV07, o Clipper é instalado em cima do eMMC, tá? Tem um dispositivo, né? Tem uma memória de armazenamento chamada eMMC, que é plugada aí no Clipad, e o Clipper da Soval é instalado nessa memória. Qual é o grande problema? Você não tem, por padrão, computadores, notebooks, enfim, que leiam memórias eMMC. Você precisa de um adaptador que, por algum motivo que eu não sei qual, a Soval não embarca junto com a impressora. Então, tive um problema, preciso reinstalar o Clipper. Eu preciso desse leitor de eMMC. Vou deixar o link no vídeo, porque eu já comprei aí lá do AliExpress para reinstalar o sistema, inclusive. E é importante você ter, porque um caso de um soft brick é a melhor e mais simples forma de recuperar o sistema. Você pega lá, tira o eMMC da tela, conecta no computador, passa a imagem do sistema de novo, 10 minutos aí você está com o seu sistema reinstalado, tá? Então, é uma mancada da Soval em não disponibilizar, né, junto à impressora esse leitor de eMMC. É simples, é baratinho, custa aí seus $5, mas a Soval poderia ter embarcado isso em todas as impressoras SV07 aí já de fábrica. Agora eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a experiência de impressão da Soval SV07, tá? A Soval manda alguns arquivos aí no cartão de memória, um bench de 25 minutos e outros arquivos aí, com alguns problemas, tá? O principal deles é que nenhum dos arquivos chama o nivelamento de fábrica. Então, dependendo da maneira com que a sua mesa está nivelada, você pode ter problemas aí na hora de impressão, tá? Enfim, não sei por que disso. Eu até coloquei o primeiro bench aí, foi o primeiro arquivo que eu imprimi, foi o bench de 25 minutos que a Soval manda no cartão, só que eu percebi que a primeira camada saiu muito esmagada. Por quê? Em um dos lados, né? Porque ela não faz o nivelamento de malha. Enfim, depende e demanda que a mesa esteja muito bem nivelada, isso pode ser um problema. A Soval podia ter colocado, né, o nivelamento de malha antes desses G-codes aí que elas enviam no cartão. Tá? Voltando à questão da impressão, como eu falei com vocês, esse bench de 25 minutos foi o primeiro arquivo que imprimi. Como sempre, eu uso sempre o arquivo de teste da impressora para verificar, né, se está tudo certo, se está ok, se está todos os eixos funcionando direitinho e está extrusando, enfim, para fazer essa primeira impressão, né, com o arquivo já pronto, porque elimina, entre aspas, o fator usuário na questão do fatiamento. Então, coloquei lá para imprimir, imprimiu bem com os 25 minutos, conforme estava lá, 25:30, 25:40. E a grande questão aqui foi a seguinte: o que eu reparei? A impressora de fato é extremamente rápida, eu acho que esse arquivo estava fatiado, depois eu vi lá na configuração, 250 milímetros por segundo de velocidade de pico, e ela acaba ficando muito, muito barulhenta à medida que você liga aquele fan auxiliar, tá? Então isso foi a primeira coisa que já me saltou aos olhos e aos ouvidos, é que à medida que você
utiliza aquele fã auxiliar lá de cima para resfriamento, que sim, funciona muito bem. Você começa a ter problemas com ruído excessivo, subindo aí da faixa dos 70 decibéis, tá? Que é um ruído muito alto para uma impressora Bedslinger, mesmo estando rápido. Então, parece que é uma característica de quase todas as impressoras velozes, tá? É ter problemas ou ter ruídos acima do que a gente está acostumado, por assim dizer, nas impressoras Bedslinger mais baratinhas ou com menor velocidade. E a partir daí eu fiz algumas impressões, vou deixar essas impressões aí para vocês. No geral funcionou muito bem, tanto em ABS, quanto em PLA, quanto em PETG. Me surpreendeu muito. Qual a grande questão? Ah, Igor, os 250mm. A impressora chega bem aos 250mm? Sim, tá? O clipper de fábrica dessa impressora vem com incríveis 8.000 milímetros por segundo de aceleração. É uma aceleração mais que suficiente para que ela alcance essa velocidade de 250 milímetros, sobretudo em peças maiores aí. Qual é o grande problema, por assim dizer? Não é bem um problema, tá? Eu consigo imprimir bem a 250 milímetros por segundo. Todas as peças que eu fiz imprimiram bem a essa velocidade. Qual é a grande questão? Se eu tiver peças com perímetros muito pequenos e áreas, né, muito curtas, que imprimam muito rápido, eu começo a ter problema, por assim dizer, de refrigeração. Mesmo com cooler auxiliar, mesmo em 100%, eu começo a ter problema de refrigeração. Então, assim, se você quer uma impressão rápida, não com muito detalhes, que não tenha muito overhang, você coloca lá os 250mm e vai que vai, a impressora vai muito bem. Quando você tem impressões que demandam mais detalhes, isso é meio óbvio, né? Mas tem gente que insiste em querer imprimir coisas com detalhe em velocidade alta e começa a ter muito overhang, aí você precisa diminuir a velocidade. Nos testes que eu fiz aqui, uma velocidade entre 100 e 150 milímetros se tornou o ideal para praticamente qualquer peça que eu utilizasse, tá? Então, basicamente é isso. As impressões são muito boas, com detalhes muito bons. Uma coisa que me surpreendeu, né, que é o efeito ghosting, aí quase não aparece, mesmo com uma aceleração muito alta, né? Também estou numa mesa firme, enfim, tem quase zero vibração. Então essa configuração do input shaper, da ressonância que a Sovol fez aí, para quem não sabe, o input shaper é uma funcionalidade do Clipper que promete, né, compensar a ressonância baseada em dados de aceleração, né, de vibração da impressora. Então, essa configuração inicial de input shaper da Sovol é de fato muito boa, funcionou super bem e as impressões em si trabalharam muito bem, as impressões foram muito boas, tá? Para imprimir, qual fatiador, Igor, você utilizou? A Sovol manda o Cura, uma versão modificada do Cura, tá? Para SV07. Quase todas as fabricantes fazem isso, depois disponibilizam o perfil do Cura, né? O que eu fiz basicamente foi pegar esse perfil do Cura, transportar ele para os slicers, usando basicamente os mesmos padrões, coloquei para imprimir, funcionou perfeitamente, sem qualquer problema, tá? E isso é uma notícia muito boa aí, porque mesmo a velocidades altas, lá dos 250 mm por segundo, a Sovol respondeu muito bem no sentido de impressão. Então, considerações finais para quem, Igor, é a Sovol SV07? Eu continuo falando e continuo repetindo que o Clipper não é um sistema operacional, não é uma fórmula para qualquer um. Melhorou muito? Melhorou, mas você precisa ter um pouquinho de disposição para entender como a fórmula funciona e para entender as diferenças. Então, eu não considero a SV07 uma boa impressora para iniciante. Quando eu digo iniciante, é a pessoa que nunca ouviu falar de impressão 3D, tá? Por mais que as impressoras tenham evoluído, sobretudo em montagem, alguma coisa de software aí para manipulação, hoje a gente ainda tem muito da impressora 3D no campo do empirismo, no campo do maker, entre aspas. E o Clipper, por mais que seja um sistema operacional com uma série de materiais hoje na internet, seja o queridinho de muita gente, inclusive desse cara aqui que vos fala, ele é um sistema que ele é altamente personalizável, ele é altamente complexo em vários aspectos, tá? Quando eu falo complexo, eu não digo que é difícil, é complexo na maneira com que você pode programar coisas para ele. Então, assim, você ter um Clipper, igual eu vejo muita gente tendo, e não conectar numa rede, não imprimir via rede, sinceramente não tem necessidade de ter o Clipper. E muitas pessoas não sabem utilizar
uma função básica, seja por não ter Wi-Fi, ou seja por sentirem-se mais cômodo imprimindo do cartão de memória. Aí não faz diferença. É melhor você ter o Marlin. O Marlin já tem um input shaper. Se tiver com hardware bem fechadinho, bem robusto, você consegue chegar nas mesmas acelerações e velocidades do Clipper. Então é isso, assim. Se você quer ter uma impressora com Clipper de fábrica, com uma qualidade boa, um conjunto de hot end muito legal, e a batuta da Sovol, que é uma marca que hoje já é bem reconhecida aí, SV07 de fato é uma escolha muito bacana, tá? Muito legal. Sobretudo para quem quer velocidade, quer Clipper de fábrica e precisa de uma impressora que não seja tão grande e gosta, né, desse tipo de impressora Bedslinger, V-Slot aí para trabalhar, que na minha opinião é mais simples aí do ponto de vista de manuseio, de montagem e de manutenção, por assim dizer. Então era isso que eu queria conversar com vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de se inscrever nos canais, vão lá no canal de impressão 3D, vão nos grupos, conversem, deem o feedback de vocês. À medida que novas marcas ou outras pessoas forem me procurando para conversar sobre impressora, eu vou trazer mais conteúdo desse tipo aqui para vocês, como já tem lá os tutoriais do Clipper. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Bom, tô deixando aí 2 vídeos. Um é uma playlist do Clipper, que ensina o passo a passo de como vocês instalarem o Clipper na sua impressora 3D, caso vocês tenham interesse. E o segundo vídeo é para quem nunca teve contato com impressora 3D, é um vídeo já bem antigo, mas tem alguns aspectos que funcionam e que são importantes para você analisar na hora de tomar a decisão de compra de uma impressora 3D.